Olá, uma boa noite para você. Donald Trump e Gustavo Petro, presidente da Colômbia, conversam por telefone depois de trocas de acusações. O governo americano anuncia a saída de mais de 60 organizações internacionais. Em São Paulo, tempestade provoca estragos e alagamentos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Colômbia, Gustavo Petro, conversaram por telefone nesta quarta-feira pela primeira vez desde a prisão de Nicolás Maduro. Em uma rede social, Trump afirmou que os dois discutiram a situação do tráfico de drogas e outras divergências entre Estados Unidos e Colômbia. O presidente americano informou que está sendo planejada uma visita de Petro à Casa Branca e que vê com bons olhos a continuidade do diálogo bilateral. Petro disse em discurso agora à noite que propôs à presidente interina Delcy Rodrigues um diálogo mundial para estabilizar a Venezuela. A ligação ocorre após uma intensa troca de farpas entre os líderes nos últimos dias, em meio à escalada de tensões depois da operação dos Estados Unidos na Venezuela. E a Casa Branca anunciou um plano em 3 etapas para o futuro da Venezuela depois da queda de Nicolás Maduro. No mesmo dia, os Estados Unidos capturaram mais 2 petroleiros, um deles de bandeira russa. No Mar do Caribe, um navio com bandeira panamenha foi interceptado em uma operação contra o tráfico de drogas. A embarcação, usada para levar petróleo à China, estaria envolvida em atividades ilícitas, segundo o governo americano. Já no Oceano Atlântico, um petroleiro russo foi apreendido depois de 2 semanas de perseguição. De acordo com a imprensa americana, o navio-tanque era escoltado por um submarino russo. O Kremlin repudiou a ação. A chamada Frota Fantasma transporta petróleo venezuelano sob sanções para países aliados. Mas com o bloqueio americano, a Venezuela passou a acumular milhões de barris de petróleo. Hoje, a porta-voz da Casa Branca declarou que o governo já começou a comercializar o produto no mercado global. Eles estão absolutamente ansiosos para investir, estão entusiasmados com essas oportunidades, disse Caroline Leavitt. A China condenou a decisão da Casa Branca. Pelas redes sociais, Donald Trump afirmou que o governo venezuelano vai entregar entre 30 milhões e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade aos Estados Unidos e que o petróleo vai ser vendido a preço de mercado. O presidente americano afirmou ainda que os Estados Unidos vão garantir que os recursos dessas negociações sejam usados em benefício do povo da Venezuela. Em outra publicação, o republicano revelou que os venezuelanos vão importar apenas produtos americanos com esse dinheiro. Hoje, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, deu detalhes de como vai funcionar o plano em 3 etapas para o país sem Nicolás Maduro. O chefe da diplomacia americana comanda a intervenção na Venezuela, ao lado do vice-presidente J.D. Vance e de integrantes do Conselho de Segurança Nacional. A primeira fase é a estabilização do país depois da captura de Nicolás Maduro. A segunda etapa, chamada de recuperação, envolve garantir o acesso de empresas americanas ao petróleo venezuelano, além de discutir a anistia a opositores do regime. Por último, virá o processo de transição do governo. No fim das contas, caberá ao povo venezuelano transformar o país, disse Marco Rubio. O presidente Donald Trump disse que a Venezuela concordou em usar a receita da venda do petróleo, que vai ser entregue aos Estados Unidos, para comprar apenas produtos produzidos no país. A petrolífera estatal venezuelana confirmou que negocia com os Estados Unidos a venda de petróleo. O comunicado confirma o anúncio de Donald Trump. Segundo a petrolífera PDVSA, a negociação vai ser baseada em critérios comerciais legais e transparentes, que trarão benefícios para os 2 lados. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, nomeou o novo responsável pela equipe econômica. Calixto Ortega Sanches já atuou na indústria do petróleo e deve conduzir as negociações com os Estados Unidos. A Casa Branca espera a cooperação da Venezuela para permitir o acesso ao petróleo do país. Segundo a imprensa americana, o governo Trump já avisou ao regime venezuelano que o ministro do Interior
pode ser o próximo a ser detido. Diosdado Cabello é conhecido por ser linha dura e leal a Nicolás Maduro. O impasse na Venezuela reacendeu a discussão sobre a situação humanitária de venezuelanos no Brasil. Um grupo de cerca de 1.300 indígenas da etnia Huaral da Venezuela vivem em instalações precárias no Pará. Fred faz parte de um dos grupos Huaral que seguiram ao Pará em busca de melhores condições de vida. Necessidade, não? De trabalho, de educação, de saúde. Além do Pará, Roraima e Amazonas concentram refugiados Huaral. A maioria vive nas ruas ou em abrigos improvisados. A situação é acompanhada pelo Ministério Público Federal. Em 2019, foi proposta uma ação que resultou num acordo com a União, o Estado do Pará e o município de Belém para garantir assistência. Mas as condições seguem precárias. A Advocacia Geral da União disse que cumpre as decisões judiciais e que há repasses federais. A Prefeitura de Belém diz que uma equipe técnica busca soluções de acolhimento para o povo Huaral. Já o governo do Pará foi procurado, mas não respondeu. Os venezuelanos formam o maior grupo entre os imigrantes. De acordo com o último censo do IBGE, 270 mil vivem no país. Mas a estimativa é que o número atual seja pelo menos o dobro. A legislação do país favorece o acolhimento de imigrantes e refugiados. Nós temos que fortalecer as regras de direito internacional para que a gente tenha instituições como a Organização das Nações Unidas resolvendo essas questões e não países isoladamente fazendo o que querem. Para muitos imigrantes, o desejo é de retornar, mas o impasse político atrasa os planos. E olha, ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou um decreto que retira os Estados Unidos de 66 organizações internacionais. 31 são ligadas às Nações Unidas. Em comunicado, a Casa Branca informou que a saída desses organismos internacionais ocorre porque, segundo o governo americano, as entidades operam de maneira contrária aos interesses dos Estados Unidos. A lista com os nomes dessas organizações não foi divulgada. E aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, anulou uma sindicância do Conselho Federal de Medicina sobre o atendimento médico a Jair Bolsonaro. É assunto para Vanessa Lima, em Brasília. Vanessa, boa noite. O que o ministro alegou? Boa noite, Giovana. Segundo Alexandre de Moraes, o Conselho Federal de Medicina não tem competência para investigar a Polícia Federal. Na decisão, Moraes afirmou que há desvio de finalidade e que não houve omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal, que atuou de forma correta e competente. O ministro determinou ainda que a PF tome o depoimento do presidente do CFM, José Irã da Silva Galo, em até 10 dias. Moraes também ordenou que o hospital onde Bolsonaro foi atendido envie todos os exames do ex-presidente em até 24 horas. Procurado, o CFM não se manifestou. Nesta quarta-feira, o ex-presidente realizou exames de imagem pedidos pela defesa para apurar a situação de saúde dele após a queda na cela. Segundo a nota do hospital, ele teve um traumatismo craniano leve. De acordo com os médicos, Bolsonaro apresenta quadro de desequilíbrio, possivelmente causado por medicamentos, mas tem o estado de saúde considerado estável. Um grupo de senadores apresentou ao STF um pedido para concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. Os parlamentares alegam que o cumprimento da pena na Superintendência da Polícia Federal representa um risco à vida de Jair Bolsonaro. Giovana. Obrigada por todas essas atualizações, Vanessa, falando direto de Brasília. E a Polícia Federal investiga se o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, recebeu uma mesada de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. A Polícia Federal apura a relação de Fábio Luiz Lula da Silva com a investigada Roberta Luxinger. Ela foi alvo de busca e apreensão em dezembro, durante a Operação Sem Desconto. Segundo as investigações, Roberta é ligada ao careca do INSS e seria amiga do filho do presidente. Haveria ainda indícios de repasses mensais de Antônio Carlos para a empresa de Roberta e mensagens encontradas pela Polícia Federal apontam que o destino das mesadas seria Lulinha.
Na CPMI do INSS, existem 3 requerimentos para que Lulinha preste esclarecimentos. Parlamentares alegam que Lulinha foi citado por testemunhas e que ele teria relações muito próximas com pessoas envolvidas nas fraudes, como o careca do INSS. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que investiga todas as menções feitas ao filho do presidente e que procura sócios ocultos do careca do INSS. Nós não temos nenhuma dúvida desse envolvimento, do repasse de recursos e, infelizmente, da captura do Estado brasileiro por várias organizações criminosas com a finalidade de roubar o dinheiro de aposentados e pensionistas. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva afirmou que ele não é investigado e que Roberta Luxinger jamais o citou da maneira como é colocado. O advogado afirma ainda que vai pedir investigação sobre o vazamento de trechos seletivos do inquérito da Polícia Federal, que fazem parecer que Lulinha possa ter alguma relação com o caso, na tentativa de desgastar o presidente Lula. Os advogados de Roberta Luxinger afirmam que ela jamais teve relação com descontos do INSS e que foi procurada pela empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes para atuar na regulação de uma área empresarial que não prosperou. Em dezembro, o presidente Lula disse em entrevista coletiva que ninguém está isento de ser investigado. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. O governo e o Banco Central projetam crescimento para a economia brasileira em pouco mais de 2% em 2025. Os dados oficiais vão ser divulgados só em março. Para 2026, a expectativa é de um ritmo ainda mais moderado, reflexo dos juros elevados e da cautela do setor produtivo. A economia brasileira vai fechar 2025 com crescimento pelo 5º ano seguido, mas apresenta sinais de desaceleração. A economia brasileira teve um crescimento muito sólido, muito forte em 22, 23 e 24. A história de 2025 e 2026 é diferente, e aí o componente é taxa de juros muito elevado. O Banco Central, preocupado com a inflação, aumentou juros, encareceu o crédito, isso fez com que a atividade econômica perdesse ritmo, e a gente acha que esse processo de aperto nos juros, encarecimento do crédito, continua também em 2026. A confiança do empresário está baixa, principalmente da perspectiva do futuro. E essa é uma variável que ela impacta as decisões de contratação. E eu também temo que o quadro eleitoral gere ainda uma postura mais cautelosa de empresários. Qual que hoje é a projeção do mercado? Um crescimento do PIB um pouco acima de 2% em 2025 e 1,5% em 2026. Crescer 1,5% com tantas incertezas globais, com choques climáticos, com juros elevados, é um verdadeiro milagre. O presidente Lula anunciou a criação da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS. E na primeira agenda pública do ano, Lula evitou comentar a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Coube ao ministro da Saúde tratar das repercussões da crise no país vizinho. Alexandre Padilha disse que a Organização Mundial da Saúde pediu para o Brasil mobilizar doações. Estamos mobilizando desde segunda-feira doações aqui do Brasil. Se for necessário, o Ministério da Saúde fará a contratação de insumos para organizar um envio de insumos, medicamentos para ajudar o sistema de saúde, o povo da Venezuela a enfrentar essa crise. Aconselhado pela diplomacia a evitar posicionamentos que possam prejudicar o Brasil, o presidente só falou sobre a Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS. A gente vai ter 14 hospitais nesse país podendo prestar esse serviço com a ambulância preparada, a UTI preparada, o médico da UTI já receber as informações da ambulância e já preparar. Lula também assinou o contrato de financiamento do projeto de 1 bilhão e 700 milhões de reais com o Banco do BRICS. O primeiro hospital público inteligente será no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, e ficará pronto em até 4 anos. Segundo o governo, o uso da inteligência artificial vai reduzir o tempo das filas e permitir o início do atendimento ainda no SAMU, com transmissão de dados em tempo real. O presidente também se reuniu hoje com ministros para acertar detalhes do veto
veto à lei da dosimetria, que reduziu as penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Amanhã, no ato que vai lembrar o 8 de janeiro, Lula vai defender a soberania dos países, mas não deve citar diretamente a Venezuela. O Brasil vai começar a vacinação contra a dengue já no próximo dia 17. Uma das primeiras cidades a receber o imunizante vai ser Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A gente vai falar então com Pablo Nascimento, que traz os detalhes para a gente. Oi, Pablo, boa noite. Exatamente. Boa noite, Giovana. Boa noite para você que acompanha o Jornal da Record. Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das 3 cidades brasileiras que vão participar desta primeira etapa da vacinação. O Ministério da Saúde vai iniciar a imunização com a vacina de dose única, que é produzida pelo Instituto Butantan. Os moradores da cidade com idades entre 15 e 59 anos vão poder receber o imunizante. E além de Nova Lima, Maranguape, no Ceará, também recebe as remessas da vacina no dia 17 de janeiro. Já Botucatu, no interior de São Paulo, começa a vacinação no dia 18. E esse primeiro lote que está chegando tem cerca de 1.300.000 doses, que também vão para médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde do SUS. Giovana. Claro que a gente vai cobrir, né? Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite, Pablo. O temporal desta quarta-feira causou estragos em São Paulo e deixou ruas alagadas em diversas áreas. O Rogério Guimarães está em um dos pontos tomados pela água na região central da cidade, com as atualizações aqui já no nosso telão. Boa noite, Rogério. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Em alguns bairros do centro, como Canindé, que fica perto aqui da Marginal Tietê, o nível da água subiu ao ponto de quase encobrir os carros que estavam na rua. O temporal começou perto das 5 da tarde, a partir da zona leste da cidade, e avançou para as outras regiões da capital. O aeroporto Campo de Marte, na zona norte, chegou a suspender as operações por causa do vento e da chuva. O helicóptero da Record flagrou ruas tomadas pela enxurrada e rios que transbordaram durante a tempestade. A previsão é de tempo instável para as próximas horas, viu, Giovana? Com possibilidade de pancadas de chuva no norte e leste do estado durante a madrugada. A quinta-feira, na cidade de São Paulo, deve ficar com tempo abafado, com chance de um novo temporal no período da tarde. Giovana. Mas por enquanto sem chuva, né, Rogério? Começamos a quinta-feira sem chuva. Muito obrigada pelas informações. E no Rio de Janeiro, diz que denúncia registrou um aumento de quase 50% no número de notificações em 2025. O Pedro Dobal tem os detalhes agora, explica tudo pra gente. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Giovana. Foram mais de 135 mil denúncias anônimas em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, mais de 1.800 criminosos foram presos ou autuados com a ajuda dessas denúncias. Além disso, 402 veículos foram recuperados e mais de 10 toneladas de drogas apreendidas. O número de fuzis apreendidos dobrou, chegando a 369. Outras 913 armas, como pistolas, revólveres, metralhadoras, carabinas e até granadas, também foram apreendidas. Já o Disque Denúncia Mulher atendeu quase 1.400 relatos de violência, um aumento de 52% se comparado com 2024. Giovana. Obrigada, Pedro Dobal, falando direto do Rio de Janeiro. O desembargador Francisco Eduardo Loureiro tomou posse nesta quarta-feira como novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também assumiram os cargos novos integrantes do Conselho Superior da Magistratura, da Ouvidoria e da Escola Paulista da Magistratura. A cerimônia foi realizada no Palácio da Justiça, em São Paulo. O desembargador Francisco Eduardo Loureiro assinou o termo de posse como novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Ele assume o cargo ao lado de Luiz Francisco Aguilar Cortes, vice-presidente, e de Silvia Rocha, corregedora-geral da Justiça. Os magistrados terão mandato de 2 anos. Sinto-me profundamente honrado e comovido por assumir, nessa data, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o biênio 2026-2027. Instituição que, ao longo de quase 152 anos,
tem sido referência de integridade e de compromisso com a justiça, com a cidadania e com o Estado de Direito. Francisco Eduardo Loureiro é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2011 e começou na magistratura há 40 anos. Agora, Loureiro passa a comandar o maior tribunal do país, responsável por cerca de 26% de todos os processos em andamento no Brasil. São mais de 17 milhões de ações conduzidas por mais de 2.000 juízes e 358 desembargadores, além de mais de 41 mil servidores. O presidente do INSS revelou ao JR Entrevista as medidas que estão sendo adotadas para combater o assédio aos aposentados pelas empresas que oferecem empréstimos consignados. Gilberto Valler também destacou a meta do Instituto para reduzir a fila de espera por benefícios. A gente está com uma fila de 2.900.000 pessoas que estão na fila e que a gente tem um planejamento de, no próximo mês, já reduzir em 10% esse tamanho de fila. Foram contratados mais 500 médicos peritos pelo Ministério da Previdência. É importante salientar que, por mês, há uma entrada de 1.300.000 novos benefícios. Se a gente conseguir trabalhar com a demanda mensal, não é fila. Porque a demanda mensal, quando você faz o requerimento do benefício e o tempo de concessão, ele é o adequado. E a gente tem um planejamento para poder até julho chegar nisso aí. A gente sabe que muitos beneficiários, não só aposentados e pensionistas, mas todo mundo que de alguma forma recebe benefícios do INSS, é muito assediado por diversos bancos e às vezes, diversas vezes no mesmo dia, por uma determinada instituição. É possível reduzir isso? O que vocês estão fazendo nesse sentido? A gente verificou que tinham mais de 20 instituições que não tinham feito adesão ao Não Perturbe. E isso é uma ferramenta importantíssima para o nosso segurado, porque muitas vezes ele começa a receber a ligação e tem esse instrumento de colocar o Não Perturbe para não receber mais aquele tipo de ligação. Então, as instituições que não tinham feito a adesão ao Não Perturbe, nós, na verdade, descredenciamos. Gilberto Valler também comentou a aplicação das novas regras de transição para a aposentadoria. As mudanças foram aprovadas em 2019 e uma parte delas já começa a valer este ano. O tempo de contribuição continua o mesmo, 30 mulheres, 35 homens. O que muda é a idade mínima para se aposentar. Esse ano de 2026, para homem se aposentar, ele precisa contar com, no mínimo, 64 anos e 6 meses. Mulher, 59 anos e 6 meses. Mais 30 anos de contribuição se mulher, 35 se homem. E tem uma outra regra, que você tem que verificar se é mais vantajosa ou não, que é a soma de pontos, que é tempo de contribuição e idade. Quando o homem soma 103 pontos e mulher 93. Qual é a regra melhor? Eu devo me aposentar agora ou não? Preencho esse requisito ou não? Para dar maior transparência, se ele consultar o aplicativo Meu INSS, tem um simulador de aposentadoria. Ele vai verificar qual regra é melhor, quando que ele precisa se aposentar, se ele se aposentar daqui a 1 ano, 6 meses, qual o valor da sua aposentadoria e fazer um planejamento. Carnês de grandes lojas voltaram a fazer parte da vida das famílias. Desde o início do ano passado, mais de 15% das dívidas dos brasileiros são com este tipo de crédito. Muitas compras são divididas no carnê pela necessidade. Optei por carnê porque era uma saída e eu precisava da TV. Então, por isso que eu vim comprar. Para a dona Josefa, só foi possível comprar um sofá no carnê. A opção que teve para o meu tio tirar o sofá foi no carnê. A gente ia tirar no cartão, mas a loja falou que só estava disponível no carnê. O crediário é o segundo método de pagamento mais usado pelos consumidores, segundo a Confederação Nacional do Comércio, e representa mais de 16% das dívidas dos brasileiros. Em primeiro lugar está o cartão de crédito. Para muitos, o carnê é a opção mais viável para comprar itens de maior valor. Mas é preciso equilibrar as contas fixas e os novos gastos para que o negócio seja realmente vantajoso. Se eu for lá na loja comprar a geladeira da minha vida no carnê e no mês seguinte eu não conseguir pagar, isso vai só me gerar juros e prejuízo. O carnê pode ser, sim, uma ótima oportunidade pelo fato de você conseguir incluir prestações menores dentro do seu orçamento. Famílias que ganham até 10 salários mínimos são ainda as que mais compram com carnês. Mas registros de novembro do ano passado mostram que 11,4% das famílias com renda acima de 10 salários mínimos
tinham dívidas no carnê. No início de 2025, essa fatia era menor, 8,7%. A gente consegue visualizar que essa modalidade ela tem juros menores que o cartão de crédito, então torna a dívida um pouco mais suave. O maior número de parcelas é um dos grandes atrativos das compras com os carnês de lojas. E teve toda uma estruturação das lojas passarem a funcionar também como financeiras, ter essa parte mais comercial. E no noticiário internacional, a França limitou importações agrícolas em resposta a protestos contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. A medida ocorre em meio aos avanços das negociações para o acordo de livre comércio entre os dois blocos. A Comissão Europeia anunciou que vai reduzir tarifas de importação de fertilizantes para aumentar a competitividade do setor agrícola frente a produtos do Mercosul. A expectativa da comissão é conseguir assinar o acordo ainda este mês. Mais cedo, a Itália havia exigido a isenção das taxas como condição para apoiar o tratado. As declarações ocorreram após uma reunião entre ministros da Agricultura do Bloco Europeu em Bruxelas. A Comissão Europeia já havia anunciado um pacote de medidas para proteger o setor, incluindo a liberação antecipada do equivalente a 280 bilhões de reais em investimentos. Mesmo com esse pacote, a Itália pediu o adiamento da assinatura do acordo, que aconteceria no mês passado no Brasil. O voto italiano é essencial para a aprovação no Conselho Europeu, já que Polônia, Hungria e França se posicionaram contra. O acordo com o Mercosul deve criar a maior área de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. A França decretou hoje a suspensão temporária das importações de alguns produtos agrícolas. Apesar de não citar diretamente a região, a América do Sul deve ser a mais atingida. A partir de amanhã serão suspensas as importações de abacate, manga, goiaba e frutas cítricas, entre outros alimentos que tenham sido cultivados com o uso de agrotóxicos proibidos na Europa. A medida é válida por 1 ano e ainda pode ser estendida aos outros países do bloco europeu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende aumentar de forma significativa os gastos com defesa do país. Trump propôs ao Congresso um orçamento militar equivalente a mais de 7 trilhões de reais para o próximo ano. O valor representa um aumento de quase 50% em relação ao orçamento atual. Segundo o presidente, o reforço nos gastos é necessário diante do que ele classificou como tempos perigosos para a segurança global. A proposta ainda depende de análise e aprovação do Congresso americano. Integrantes do governo americano vão se reunir com autoridades da Dinamarca em meio à tensão provocada pela proposta dos Estados Unidos de comprar a Groenlândia. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que a reunião será na semana que vem. A maior ilha do mundo, localizada no Oceano Ártico, é controlada pela Dinamarca há 300 anos. Quando questionado sobre usar a força, Rubio respondeu: se o presidente identificar uma ameaça à segurança nacional, tem a opção de usar os meios militares. Segundo o governo americano, China e Rússia intensificaram a presença de embarcações no entorno da ilha. O interesse pela região também aumentou por causa da presença de terras raras, usadas na produção de componentes eletrônicos. A Dinamarca diz que a ilha não está à venda. O país pertence à OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Segundo o tratado, se algum aliado for atacado, o bloco entra no conflito para defendê-lo. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse que nada pode ser decidido sem a participação do povo da Groenlândia e da Dinamarca. A compra da Groenlândia já é tema de debate no Congresso americano. Republicanos, aliados de Donald Trump, acreditam que o presidente vai tentar todas as opções diplomáticas antes de considerar a opção militar. Na Casa Branca, a porta-voz Karoline Leavitt afirmou que o território é importante para a segurança nacional. Sobre o uso da força, disse que Trump mantém todas as opções em aberto.
all options are always on the table for President Trump. A forte nevasca que atinge boa parte da Europa já provocou o cancelamento de centenas de voos. No principal aeroporto da França, 40% dos pousos e decolagens precisaram ser cancelados. Em outro terminal francês, funcionários trabalham para tentar remover gelo e neve da pista. Na Holanda, a nevasca causou o cancelamento de ao menos 800 voos. Estradas e ferrovias também foram bloqueadas por conta do mau tempo. No Reino Unido, a tempestade de neve forçou o fechamento de centenas de escolas. A histórica Praça Central de Bruxelas, na Bélgica, ficou coberta de neve. O clima frio espantou moradores e turistas da região. Na Hungria, lagos congelaram com as temperaturas negativas. Cidades inteiras ficaram cobertas de neve. Faltam 2 dias para o início do Paulistão 2026. Quem acha que só os atletas estão treinando pesado está enganado. Para ser árbitro, não basta só saber regra. Antes da bola rolar, o Paulistão respira fundo. Os últimos ajustes são feitos sem torcida, sem gritos, mas com apito. 30 árbitros e 40 assistentes estão reunidos para a pré-temporada da arbitragem na cidade de Itu. Treinos para alinhar detalhes de posicionamento, leitura de jogo e resistência física. Esses primeiros dias aí é para a gente dar aquele ajuste fino aí para começar o campeonato, e a gente sabe como é duro aí o nosso Paulistão, né? A principal inovação para 2026 é o impedimento semiautomático, um sistema que utiliza câmeras para mapear os jogadores em campo e sensores na bola para identificar o exato momento de um passe. A ferramenta já foi usada no Paulistão do ano passado, mas nessa temporada já deve aparecer no início das fases decisivas. O principal do impedimento semiautomático é a credibilidade. Todos confiam, sabem que funciona, não se discute, ninguém tem dúvida. No impedimento que é feito manual, tem uma grande dúvida da saída da bola, do ponto de contato, da linha vermelha, da linha azul, quando ela está sendo elaborada. Como não tem a elaboração humana, você ganha em credibilidade. Enquanto os árbitros ajustam o olhar, os clubes ajustam o preparo físico. Há 3 dias da estreia e com poucos treinos, é preciso estratégia para colocar os jogadores em campo. Controle de minutagem, gestão de carga, rodagem um pouquinho mais do elenco, e isso a gente está discutindo diariamente. O Paulistão começa neste fim de semana. Portuguesa e Palmeiras no sábado e Mirassol e São Paulo no domingo terão transmissão na Record, no R7 e no Record Plus. Árbitros, jogadores e tecnologia estão prontos. Só falta a bola rolar para nossa paixão voltar ao campo. E a bola está em jogo para você ligado na Record. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você.